Eu cortei árvore de 100 anos, então eu tô com 47 anos, se eu plantar a que eu plantei hoje, eu não vou ver ela ser a árvore que eu destruí. Mas acredito eu que a consciência está chegando. Hoje a gente já tem mais consciência que não pode esgotar um rio, né? Que a gente não pode cortar as árvores da beira do rio, né? Que antes lá em casa mesmo era tudo, limpava que nem antes falou, limpava toda a beirada do rio. Hoje a gente já tem consciência para não fazer isso mais. Por trás das hortas verdes, do aroma do café orgânico recém-colhido e das barraginhas que pontilham os terrenos, uma revolução silenciosa está acontecendo no Vale do Mucuri. Em 4 municípios da região, Itambacuri, Teófilo Otoni, Poté e Ouro Verde de Minas, pequenas propriedades rurais estão se transformando em verdadeiras guardiãs da água. Minha terra é um divisor de água, onde ela deságua, né, no Rio Doce e no Rio Mucuri. Eu nasci aqui e 47 anos, né, são muitas mudanças, não são poucas. Vendo aqui, meu avô, como trabalhava com a terra, e eu aí com 11 anos mais ou menos de idade, eu tenho lembranças boas aqui, que a gente, nessas corgozinhas aqui, que hoje eu falo corgozinho, antigamente era corgo grande, né, que era um riozinho já. Nessa mudança de lá até aqui, hoje vamos dizer assim, está ocorrendo 50% da água que corria. Hoje o trabalho aqui na terra é diferente de, vamos dizer, 10 anos atrás, né, que meu pai mexia com gadozinho, com poucas vacas, porque o terreno também é pequeno, nós trabalhamos 4 hectares de terra que ele trabalhava. Hoje eu trabalho só com 2 hectares de terra. E aí a gente mudou a cultura. Então a gente trabalha com hortaliça, mexe com café, quer dizer, um pouco de cada coisa. Nos últimos 5 anos, Marcelo transformou a forma de lidar com a propriedade. Abandonou a criação de gado e o trabalho com cortes de árvores em fazendas vizinhas e apostou em hortaliças, café orgânico e práticas agroecológicas. A esposa dele, Neidimar Freitas Macedo, compartilha dessa missão. Foi dela a ideia de começar uma horta no fundo do quintal, que logo cresceu, virou negócio e transformou a vida da família. E hoje, né, trabalha eu, ele e nosso filho. A gente vê o sítio hoje como uma empresa, entendeu? Então, tudo que sai, tudo que entra, a gente tem anotado. Aí, cada último dia do mês, a gente senta, a gente faz todo o relatório. Então, tem mês que a gente tira até 2 salários mínimos. Eu digo assim, que eu tenho orgulho de dizer isso, né? Que hoje nós estamos na nascente do Rio Puquim, onde que toda a água que é da cidade de Itambacuri, né, começa aqui. E eu me orgulho em dizer o quê? Que eu sei que a água que eu vou tomar lá na cidade, eu estou cuidando dela aqui. Por quê? Porque eu cuido da minha fossa séptica, a gente aqui hoje tem um tratamento de fossa séptica, entendeu? O meu esgoto não cai no rio. Então, aí eu estou protegendo aqui, mas também estou ajudando lá na cidade. Então hoje eu sinto orgulho de dizer que eu produzo a água, eu conservo essa água. Essa mudança na forma de produzir alimentos, recuperando o solo e protegendo as nascentes que Neidimar e Marcelo adotaram no sítio da família, começou com a chegada de um padre na região. Em 2019, Padre Honório assumiu a paróquia São Francisco de Assis, em Teófilo Otoni. Muito mais do que um líder religioso, ele se tornou um agente de transformação social, ambiental e econômica para centenas de pequenos produtores rurais no Vale do Mucuri. Sua proposta era mostrar a quem tinha um pedaço de terra que era possível produzir ele mesmo, garantir o sustento e ainda gerar renda. Aí cheguei aqui, em Teófilo Otoni, eu vi a realidade nossa aqui, as pessoas morando na roça, mas indo para a cidade para trabalhar. Eu falei, nós podemos fazer alguma coisa. Aí começamos a fazer esse trabalho aqui. O que falta ao agricultor é informação.
que falta às pessoas a informação. Na realidade, nós trabalhamos na igreja e também com a sociedade com o foco principal nessa questão da sustentabilidade, para que, primeiro, a agricultura ela não possa estar pensando apenas em produzir grãos, mas produzir alimento. E produzir alimento sem esquecer que o solo precisa ser preservado, que as nascentes precisam ser preservadas, as florestas precisam de serem preservadas, e assim o ecossistema ele tenha uma harmonia em que não seja nem agredida pelo ser humano e nem o ser humano seja agredido também, na sua essência, pela falta desses recursos naturais. Porque nós precisamos entender que a gente só vai conseguir mudar a realidade se mudar a mentalidade. Padre Honório se tornou uma ponte entre órgãos como Emater, IEF, Sebrae, Prefeitura e lideranças comunitárias. Ele virou um articulador de ações de formação, assistência técnica, incentivo à agroecologia e à geração de renda no campo. Então, em 2019, a gente iniciou um projeto aqui, através do Padre Honório. Chegou com uma proposta de se trabalhar a adequação produtiva, a melhoria produtiva, o fortalecimento da agricultura familiar aqui nessa região como uma proposta de desenvolvimento regional. E nessa oportunidade, o Instituto Estadual de Florestas entendeu como uma grande chance da gente trabalhar também essa adequação ambiental, a sustentabilidade e a conservação dos recursos naturais. Quando foi em 2021, a gente entendeu que esse arranjo que estava acontecendo aqui seria um ambiente muito favorável para a gente implementar unidades demonstrativas do nosso programa para produzir sustentável. Então, qual que é o objetivo desse programa? É promover essa regularização ambiental, apoiando o produtor rural, não só na restauração da vegetação nativa, naqueles locais onde a legislação exige que elas sejam preservadas, como, por exemplo, as margens dos rios, das nascentes, as cabeceiras de água nos topos de morro. Então, a gente dá o apoio ao produtor rural para promover a recuperação dessas áreas, mas conciliando o apoio no sistema produtivo. Porque a gente sabe que hoje a questão ambiental ela não se restringe a manter, a recuperar a floresta que foi perdida. Ela precisa considerar você dar condição ao produtor rural para manter em pé aquilo que a gente ainda tem. Nesse processo, a gente entende que o produtor ele tem essa obrigação legal, porque a legislação fala isso. Você é o proprietário, você precisa cuidar dessas áreas. E sendo um proprietário que precisa cuidar, a gente então trouxe esse reconhecimento no estado de Minas Gerais de que ele é um guardião da natureza. Quando a gente fala de conservar a floresta nas áreas de topo de morro, quando a gente fala de conservar a floresta nos entornos das nascentes, nas margens do rio, nós estamos falando de água. Então essa é uma mensagem que nós, do Instituto Estadual de Florestas, queremos fazer para esse proprietário, possuidor, para esse dono da terra, de que ele tem uma importância fundamental nessa proteção e nessa restauração dos recursos naturais. Então, o Pra Produzir Sustentável, ele nasceu com esse reconhecimento. E quando a gente começou a implementar as ações aqui nesse território, a gente viu o quanto que isso é real, né? Então, nós definimos aqui, de acordo com vários critérios, 5 unidades demonstrativas para a gente materializar isso no formato de apoio e reconhecimento a esse pequeno produtor rural. O sítio da família de Valci Vieira, em Ouro Verde de Minas, é uma dessas unidades demonstrativas. A terra hoje, depois que a gente fez o curso, como a preparar a terra, porque antes a gente não tinha isso, esse preparamento, né? Porque hoje a gente já tem o preparamento, como preparar a terra, como que significa o clima, como você planta em termos de escala, de intercalar das plantas, preservar mais a água, plantando, né? Cultivando as minas, né? Então hoje o tema tá melhor, né? Melhorou muito. Porque por a gente entender como cultiva na terra. Porque antes a gente não entendia, né? Saía cortando
as árvores que não podia, né? Queimando tudo. A gente ainda encontra essas dificuldades, porque às vezes você faz uma prepara, mas o outro já não faz. Aí você vai trabalhar a cabeça do outro para fazer, já não consegue, né? Os adubos hoje, né? Você vê que a gente já faz os adubos já orgânicos para a gente estar batendo nas plantas, fazendo cobertura do sol, que a gente já não capinava antes, mas a gente hoje já, né, tenta fazer a cobertura do adubo, né? Pra você ver, hoje a gente não pode queimar mais, a gente já pega, por exemplo, as paias de feijão, já joga no meio da terra para fazer uma cobertura. Tipo ali, né? Na uva você vai ver que tem uma cobertura de tudo. Antes a gente não fazia isso, queimava tudo. Achava que o queimar era o que resolvia. E hoje que nós entendemos que não, que tem que ser roçado para ter uma cobertura bacana. A gente junta, faz as composição, né, dos adubos. Então a gente aprendeu muita coisa. A calda bordaleza, para estar pulverizando as coisas, tudo os orgânicos, né? Então a gente já tem outra pegada dentro da propriedade nossa, né? Eu participei de uma palestra e aí o padre falou assim, na nossa região vocês têm ideia que dá uva? Aí todo mundo correndo pro padre assim, esse padre tá doido, mas não tava não, é verdade. Ele trouxe uma visão nova para nós. Nós não tínhamos conhecimento da uva e hoje está ali a prova. Em Minas Gerais, dos 1,1 milhão de imóveis rurais cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, 93% são pequenas propriedades, como a de Valci. Isso significa que o futuro da agricultura no estado e a capacidade de enfrentar os efeitos da crise climática está diretamente na mão dos agricultores familiares. Existe uma cultura já de longo tempo, né, pelo próprio histórico de uso da terra, não só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo, de que área com vegetação nativa, a área de floresta é uma área improdutiva. Ela é uma área perdida dentro do imóvel, né? E é por isso que ela sofre essa pressão, né? Que vem o desmatamento e que vem a questão da ampliação da área útil. Inclusive, tecnicamente, existe essa divergência de nome técnico. A área que se pode plantar é chamada de área útil. E a área de floresta, que seriam, né, as nossas áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, ainda são vistas como áreas perdidas. Então, onde que a gente chega com a informação e com o conhecimento técnico? É trazendo a importância dessas áreas. Essas áreas são tão ou mais úteis do que as áreas hoje conhecidas como úteis, cada uma com o seu papel. Eu acho que qual que é a mudança de paradigma? Nós não estamos falando de área útil e área inservível ou inútil, nós estamos falando de área produtiva e área de conservação. E é a junção dessas duas áreas que vão trazer produtividade, que vão trazer renda, que vão trazer conservação de água e solo. Hoje eu estou fazendo tudo o que eu fazia, estou fazendo diferente, né? Agora eu estou querendo plantar pelo menos o dobro do que eu cortei, porque consertar um erro que eu fiz lá atrás, né? E diga assim, vou deixar para meu filho, meus netos e para quem vier aí, porque se você corta uma árvore, eu cortei árvore de 100 anos, então eu tô com 47 anos, se eu plantar a que eu plantei hoje, eu não vou ver ela ser a árvore que eu destruí. Mas acredito eu que a consciência está chegando em cada um ser humano aqui na Terra e as coisas vão mudar.